A maioria dos mapas mente para você. Quando abrimos um livro de geografia ou olhamos para o Google Maps, o Oriente Médio parece um grande bloco de terra contínuo. Vemos linhas retas dividindo países, vemos nomes de capitais e ali no meio de tudo vemos o Irã. No papel ele parece uma ponte perfeita, uma conexão terrestre gigante que liga o mundo árabe ao oeste, a Ásia Central ao norte e o subcontinente indiano ao leste. A lógica nos diz que esse lugar deveria ser o cruzamento do mundo, um lugar de passagem fácil e comércio fluido. Mas se você pudesse fechar os olhos e passar a mão sobre a superfície real do planeta, sentiria algo completamente diferente. Você perceberia que o Irã não é uma ponte. O Irã é uma fortaleza. Geologicamente, ele é uma anomalia. Enquanto seus vizinhos, como o Iraque e a Arábia Saudita, são formados por planícies baixas ou desertos abertos, o Irã é quase uma ilha de pedra erguida acima de tudo e de todos. Para entender por que esse país age do jeito que age, por que ele é tão difícil de invadir e ao mesmo tempo tão difícil de governar, você precisa ignorar a política, esquecer os ayatolás e as manchetes de jornal por um minuto. Você precisa olhar para a terra. Imagine o Irã como uma tigela de cerâmica gigante e irregular. As bordas dessa tigela são feitas de muralhas de montanhas altíssimas e o fundo... Bem, o fundo é um problema que vamos discutir já já. Hoje vamos desenhar e explicar por que a geografia condenou o Irã a uma solidão quase eterna. Eu sou o Lucas e você está no Desenhando e Explicando. Considere ser membro do canal, mais informações na descrição deste vídeo. Vamos começar nossa viagem pelas bordas dessa fortaleza. A primeira coisa que qualquer viajante ou qualquer exército invasor encontra ao chegar no Irã pelo oeste são as montanhas Zagros. E não pense nelas como colinas suaves. Estamos falando de uma cicatriz na crosta terrestre criada por uma colisão violenta. Há milhões de anos, a placa tectônica da Arábia se chocou contra a Ásia. O resultado desse acidente de trânsito geológico foi a Cordilheira de Zagros. Elas se estendem por 1.500 quilômetros, formando uma barreira natural quase intransponível entre o Irã e o Iraque. Para você ter uma ideia da escala, essas montanhas não são picos isolados. Elas funcionam como um efeito sanfona de rocha. São fileiras e mais fileiras de cumes paralelos, com vales profundos e estreitos entre eles. Historicamente, isso funcionou como um escudo perfeito. Impérios poderosos, desde os romanos até os otomanos, olharam para essas montanhas e pensaram duas vezes. Nos tempos modernos, essa geografia se provou ainda mais brutal. Durante a guerra entre Irã e Iraque nos anos 80, o mundo viu o que acontece quando tanques de guerra tentam subir essas encostas. Eles viram alvos fáceis. A logística de mover suprimentos por ali é um pesadelo. E é por isso que o Irã, historicamente, é uma das nações mais difíceis de conquistar e manter sob controle por terra. A natureza construiu um muro que engenheiro nenhum conseguiria replicar. Agora, se olharmos para o norte, a situação fica ainda mais dramática. Lá temos as montanhas Elburz. Elas são ainda mais altas e compactas que as Zagros. E é lá que fica o Monte Damavand, um vulcão adormecido que é o ponto mais alto de todo o Oriente Médio, com mais de 5.600 metros de altura. Essas montanhas do norte funcionam como uma parede que protege a capital Teherã e isolam o país do Mar Cáspio. Mas aqui entra a grande ironia, a pegadinha cruel da natureza. Essas muralhas que protegem o Irã de exércitos também protegem o Irã da vida. As montanhas Elburz e Zagros funcionam como sequestradores de chuva. As nuvens carregadas de umidade que vêm do Mar Cáspio ou do Mediterrâneo batem nessas paredes de pedra e são forçadas a subir. Quando sobem, esfriam e soltam toda a água na encosta externa da montanha. O resultado é que as bordas externas do Irã são verdes, férteis e úmidas. Mas quando o ar finalmente consegue passar por cima dos picos e descer para o interior do país, ele já está seco, completamente vazio de água. Isso cria um fenômeno que nós já vimos no vídeo da Austrália, a sombra de chuva. O interior daquela nossa tigela imaginária é deixado na seca absoluta. É um pacto faustiano. O Irã ganhou segurança militar, mas pagou com a fertilidade de seu solo. O centro do Irã é dominado por dois desertos colossais que ocupam quase um terço do território nacional, o Dasht-e-Kavir e o Dasht-e-Lut. O Dasht-e-Kavir, ou Grande Deserto de Sal, é exatamente o que o nome diz. Há milhões de anos, mares e grandes lagos interiores cobriam essa região. Quando a água evaporou, deixou para trás camadas espessas de sal.
O solo lá é uma crosta branca, dura e quebradiça. Em alguns lugares, por baixo dessa crosta de sal, existe uma lama movediça profunda. E logo ao lado temos o Dasht Elut. Esse lugar detém um recorde assustador. Satélites da NASA já registraram ali algumas das temperaturas de superfícies mais altas já medidas no planeta Terra, chegando a mais de 70 graus Celsius. Então, pare e pense na situação desse país. Temos uma nação enorme, a 18ª maior do mundo, mas o seu miolo, o seu coração geográfico é uma zona morta, parecida com a Austrália. Você não pode construir grandes cidades no sal. Você não pode plantar trigo na rocha fervente. Isso cria um problema demográfico que define toda a existência do povo iraniano. Por causa desse centro inabitável, a população do Irã não se espalha uniformemente. Ela é forçada a viver nas bordas. Se você olhar um mapa de densidade populacional, vai ver que as pessoas formam um desenho que lembra uma ferradura ou um anel em volta do deserto. As grandes cidades estão todas agarradas às encostas das montanhas. Por quê? Porque é ali que a água do degelo da neve desce antes de evaporar no deserto salgado. Isso gera um pesadelo logístico para o governo. Conectar essas cidades é incrivelmente difícil. Para ir da cidade A para a cidade B, você raramente pode ir em linha reta, porque no caminho tem um deserto mortal ou uma montanha intransponível. Você tem que dar a volta. Construir estradas e ferrovias no Irã custa uma fortuna, exigindo túneis infinitos e pontes gigantescas. Além disso, essa geografia das ilhas habitáveis, separadas por montanhas, criou uma diversidade étnica fascinante, mas perigosa para a unidade do país. As montanhas funcionam como isolantes culturais. No noroeste temos os azeres, no oeste os curdos, no sudeste os baluches, no sul os árabes. Cada um desses grupos vive no seu próprio bolsão geográfico, separado do centro persa pelas montanhas. Manter todos esses grupos unidos sob uma única bandeira exige um esforço colossal e muitas vezes autoritário do governo central em Teherã. A geografia do Irã tende a favorecer a centralização e a fragmentação, não a unidade espontânea. Agora você deve estar se perguntando, se o lugar é tão seco e hostil, como é que a Pérsia conseguiu criar um dos maiores impérios da história da humanidade ali? Como eles sobreviveram por 3.000 anos? A resposta é a genialidade humana vencendo a geografia brutal. Os antigos persas inventaram algo chamado Qanat. Eles perceberam que, se deixasse a água correr em rios a céu aberto, o sol do deserto evaporaria tudo antes de chegar às plantações. Então eles decidiram esconder a água. Os Qanats são canais subterrâneos, túneis cavados à mão que viajam por quilômetros, trazendo a água do lençol freático no pé das montanhas até as cidades no meio do deserto. É uma obra de engenharia tão precisa e tão complexa quanto os aquedutos romanos, mas feitas debaixo da terra. Foi essa tecnologia que permitiu que cidades florescessem onde não deveriam existir. Porém, hoje o Irã enfrenta uma crise hídrica existencial. A população explodiu, a agricultura moderna exige mais água do que os Qanats podem fornecer, e o país começou a construir represas e poços profundos de forma desenfreada. O resultado é trágico. Lagos históricos, como o Lago Urmia, estão virando pó. O Irã está literalmente secando. A geografia que eles domaram por milênios está começando a cobrar a conta do crescimento moderno. Mas não podemos falar do Irã sem falar da sua maior riqueza e da sua maior maldição, o petróleo. A natureza, em sua ironia final, colocou oceanos de petróleo e gás natural debaixo dessa terra difícil. O Irã tem a 4ª maior reserva de petróleo e a 2ª maior de gás do mundo. Eles são incrivelmente ricos em recursos. Mas, novamente, a geografia atrapalha. A topografia complexa, somada às sanções internacionais, torna a extração e o transporte desse petróleo mais caros e difíceis do que para seus vizinhos árabes, que operam em terrenos planos e acessíveis. O Irã precisa lutar contra a sua própria geografia para tirar a riqueza do chão. E toda essa riqueza precisa sair por algum lugar. E é aqui que o Irã segura o mundo pelo pescoço. A costa sul do Irã domina o Estreito de Hormuz. Imagine um corredor estreito no mar que no ponto mais apertado tem apenas 30 e poucos quilômetros de largura. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse gargalo. E quem mora na margem norte desse canal olhando de cima para baixo? O Irã. A costa iraniana nessa região é cheia de cavernas, enseadas e ilhas naturais
perfeitas para esconder lanchas rápidas, submarinos e baterias de mísseis. Isso dá ao Irã o que chamamos de poder de veto sobre a economia global. Eles não precisam de uma marinha capaz de vencer os Estados Unidos em mar aberto. Eles só precisam ameaçar fechar esse estreito. Se eles bloquearem essa passagem, o preço do petróleo dispara, a economia mundial entra em colapso. É a única carta geográfica de ataque que eles têm, já que o resto do país foi feito para a defesa. Ao olharmos para o mapa do Irã agora, depois de desenhar suas montanhas, seus desertos de sal e seus canais subterrâneos, a imagem muda. Não vemos mais aquele país genérico do noticiário. Vemos uma civilização que foi moldada pela luta contra o seu próprio território. O Irã é uma fortaleza que protegeu sua cultura única de ser absorvida, mantendo a língua persa viva enquanto vizinhos eram arabizados. As montanhas salvaram a identidade do Irã. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like, considere se inscrever no canal, considere também ser membro do canal. Mais informações na descrição deste vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo. Obrigado e até lá.